Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos de hoje, iniciamos falando sobre os ataques russos nessa madrugada na Ucrânia. Mais uma vez, a cidade de Kryvyi Rih foi alvo de um desses ataques devastadores. A ação com mísseis russos matou 3 pessoas e, segundo o governador regional, Servil Lisak, ocorreu enquanto a cidade dormia. Além dessas mortes, outras 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital com ferimentos de gravidade moderada. O impacto da ofensiva também destruiu 2 edifícios e danificou outros 20 na cidade, que, como sabemos, já sofre regularmente com ataques aéreos por estar a pouco mais de 60 quilômetros de áreas ocupadas pela Rússia. Kryvyi Rih é um importante centro de produção de aço e continua a ser bombardeada com frequência. Do outro lado, gente, as capacidades da Ucrânia de atingir alvos em território russo estão crescendo, hein? E hoje temos um exemplo claro disso. Durante a madrugada, as forças ucranianas atacaram 2 depósitos de munição dentro da Rússia. Um deles é em Tikorex, no sul, e o outro em Oktyabrsky, na região central de Tver. A informação foi divulgada pelo Estado-Maior ucraniano, que destacou que o depósito de Tikorex é um dos 3 maiores da Rússia e desempenha um papel importante na logística militar do país. Segundo informações, o depósito de Ticorex continha cerca de 2.000 toneladas de munições, possivelmente incluindo armamentos vindos da Coreia do Norte. O ataque foi conduzido por drones e, segundo uma fonte de segurança ucraniana que falou sobre condição de anonimato, a operação em Ticorex foi uma ação conjunta entre o Serviço de Inteligência ucraniano, o SBU, e o Exército. Já o ataque em Oktyabrsky foi exclusivamente da SBU, que tem realizado várias dessas ofensivas em solo russo ao longo da guerra. O uso de drones de longo alcance se tornou uma das maneiras mais eficazes da Ucrânia para reduzir a diferença de poder bélico em relação à Rússia, que, como sabemos, possui um vasto arsenal de mísseis de longo alcance. Por isso, Kiev também busca autorização de seus aliados ocidentais para usar mísseis fornecidos por eles em ataques mais profundos no território russo, o que pode mudar ainda mais a dinâmica do conflito. Segundo a mesma fonte, além dos ataques a esses depósitos, a Ucrânia também atingiu instalações no aeródromo militar de Chaikovska. Bom, mudando um pouco de assunto, mas fazendo uma ligação do Oriente Médio com o conflito, os Estados Unidos acusaram o Irã de fornecer mísseis balísticos de curto alcance FAT-360 para a Rússia, que poderiam ser usados em ataques contra a Ucrânia. No entanto, o que chama a atenção é que, aparentemente, o Irã não enviou junto os lançadores móveis necessários para operar esses mísseis. Bom, isso levanta algumas perguntas importantes. Sem os lançadores, quando esses mísseis serão realmente operacionais na Rússia? E por que o Irã teria decidido segurar essa parte essencial do armamento? Bom, segundo fontes diplomáticas e de inteligência europeia e americanas, a situação permanece indefinida, com algumas hipóteses em jogo. Uma das possibilidades é que a Rússia esteja planejando adaptar seus próprios caminhões militares para disparar os mísseis, assim como o próprio Irã já fez com veículos civis modificados. Outra teoria é que o Irã pode estar usando essa lacuna como uma carta na manga para negociações futuras, talvez tentando aliviar a tensão com as potências ocidentais. Bom, de qualquer forma, o fornecimento desses mísseis representa um desafio extra para a Ucrânia, que já vem adaptando sua defesa aérea para enfrentar as inovações do arsenal russo. O FAT-360, por exemplo, pode atingir velocidade de até 4 vezes a do som, o que o torna um alvo difícil para interceptação, além de ele ter um alcance de 121 quilômetros, o que permitiria à Rússia reservar outros mísseis para alvos mais distantes da linha de frente. Claro que a resposta internacional não demorou. Os Estados Unidos, junto com a Alemanha, Reino Unido e França, impuseram novas sanções ao Irã e a União Europeia está considerando medidas adicionais contra o setor de aviação iraniano. É bom lembrar que Teherã continua negando tanto o envio dos mísseis quanto dos milhares de drones que têm sido usados para atacar alvos militares e civis na Ucrânia. Apesar das acusações, não houve comentários imediatos nem por parte do governo russo nem por parte do Irã sobre os lançadores. E, como sempre, a diplomacia continua em segundo plano. É importante lembrar, gente, que haverá reuniões na Assembleia Geral da ONU, onde representantes iranianos, incluindo o novo presidente Massoud Pezeshkian, poderão explorar novas negociações com os países ocidentais sobre seu programa nuclear e outras tensões regionais. Será que o Irã está retendo os lançadores para abrir espaço para um diálogo mais amplo? Bom, gente, voltando para a Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores do país, Andriy Sybiha, afirmou que a Rússia estaria planejando ataques contra instalações nucleares ucranianas antes do inverno.
Segundo ele, a inteligência ucraniana detectou sinais de que o Kremlin pode direcionar ataques para dispositivos de distribuição abertos em usinas nucleares e subestações de transmissão, que são fundamentais para a operação segura da energia nuclear no país. Sibirra fez um apelo urgente à comunidade internacional, pedindo que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, e os aliados da Ucrânia estabeleçam missões permanentes de monitoramento nas usinas nucleares ucranianas. E ele ainda alertou sobre o risco de um possível cenário de desastre nuclear caso esses ataques se concretizem e classificou a Rússia como um estado T. O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, também entrou na discussão, pedindo uma resposta global imediata para impedir o que ele chamou de preparativos para o T. Segundo ele, tanto os países ocidentais quanto os do sul global precisam reagir com firmeza diante dessa ameaça. O risco de um incidente nuclear sempre esteve presente no conflito, especialmente em Zaporizhia, onde ambos os lados se acusam mutuamente de bombardeios nas áreas próximas à usina. Bom, apesar de a própria Rússia ter o controle da usina, né? Atravessando o Mediterrâneo, bom, a situação no Oriente Médio continua a se deteriorar, hein? Especialmente com os recentes ataques aéreos de Israel em território libanês, e especificamente em áreas controladas pelo Hezbollah. Vocês sabem que, quando falamos sobre o Oriente Médio, parece sempre que estamos entrando em uma espécie de redemoinho de eventos bem complexos, né? É como se cada evento nos puxasse ainda mais para essa teia de conflitos que estão totalmente interconectados. E o que eu posso dizer, honestamente, o cenário não está nada bom. Na sexta-feira, como chegamos a comentar aqui, um ataque aéreo israelense em um subúrbio de Beirute resultou na morte de pelo menos 37 pessoas, entre elas 3 crianças e 7 mulheres, isso de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. O Hezbollah confirmou que 16 de seus membros estavam entre os mortos, incluindo 2 comandantes de alto escalão, Ibrahim Akil e Ahmed Wabi. Esse ataque, o mais letal em mais de um ano de conflito entre Israel e Hezbollah, causou um impacto profundo, não apenas pelo número de vítimas, mas pela morte de figuras importantes da liderança militar do grupo. Israel, em um comunicado oficial, afirmou que o bombardeio tinha como alvo uma reunião subterrânea de Akil e outros comandantes da elite das forças Radwan, uma das unidades mais poderosas do Hezbollah. A operação, segundo as forças israelenses, quase desmantelou completamente a cadeia de comando militar do grupo. Mas sobre esse ataque já havíamos falado brevemente no vídeo de ontem. Só que a violência não parou por aí. Hoje, sábado, aviões de guerra israelenses realizaram alguns dos bombardeios mais intensos nos últimos 11 meses de luta no sul do Líbano. O Hezbollah respondeu com ataques de foguetes contra alvos militares no norte de Israel, em um claro sinal de retaliação pelo ataque da sexta-feira. Essa escalada é a mais grave desde outubro, quando o Hezbollah começou a lançar foguetes em solidariedade aos palestinos no contexto da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Essa série de ataques já deixou, no total, 39 mortos e mais de 3 mil feridos nos últimos dias. Entre os danos mais recentes, relatórios indicam que um prédio próximo a uma creche em Beirute foi atingido, aumentando ainda mais o número de civis afetados. Além disso, ainda há cerca de 23 pessoas desaparecidas, isso de acordo com autoridades libanesas que estão realizando operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos. Ali Amier, que é a ministra dos Transportes do Líbano, alinhada ao Hezbollah, esteve no local e criticou duramente Israel, afirmando que o inimigo israelense está levando a região à guerra. Suas palavras refletem o crescente temor de uma escalada mais ampla no conflito. Equipes de resgate continuam a trabalhar para retirar mulheres e crianças dos escombros e há uma forte sensação de desespero entre a população local, que está sofrendo as consequências desse violento ciclo de ataques e retaliações. Por outro lado, gente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou o compromisso de Israel em atingir seus objetivos militares. Em uma breve declaração divulgada pela mídia israelense, ele disse que as ações do país falam por si e que os objetivos de Israel são claros. Já o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou que o país está entrando em uma nova fase da guerra na fronteira norte e que as operações continuarão até que os residentes do norte de Israel possam retornar às suas casas com segurança. As operações militares em curso têm forçado a evacuação de dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira. Israel declarou, no sábado, que o espaço aéreo no norte do país, a partir da cidade de Hadera, foi fechado para voos privados por razões de segurança operacional, embora os voos internacionais continuem sem alteração.
Segundo o exército israelense, gente, essas medidas são necessárias para garantir a segurança durante a intensificação das atividades militares. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional tem manifestado crescente preocupação com o agravamento do conflito. Jeanine Renis Fleischer, coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano, destacou o ataque de sexta-feira como parte de um ciclo de violência extremamente perigoso, com consequências devastadoras, e pediu uma interrupção imediata dos confrontos. Ela ressaltou que essa espiral de violência deve ser interrompida agora para evitar ainda mais perdas de vida e destruição. Como vocês sabem, gente, essa escalada marca a segunda vez em menos de 2 meses que Israel direciona ataques a altos comandantes do Hezbollah em Beirute. Em julho, um ataque aéreo israelense matou Fuad Shuk, que era o principal comandante militar do grupo, o que já havia acendido o alerta sobre uma possível escalada no conflito. Embora parte dos confrontos tenham se concentrado nas áreas próximas à fronteira, os eventos recentes indicam que o conflito pode se expandir para outras regiões e aumentar ainda mais a intensidade. A situação fica ainda mais complexa com a postura do Irã. No sábado, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, condenou Israel pelos ataques, acusando o país de cometer crimes descarados contra civis, em vez de combater militantes. Segundo Khamenei, Israel está atacando crianças, pacientes em hospitais e escolas cheias de jovens, em uma demonstração de raiva incapaz de atingir os verdadeiros combatentes na Palestina. Mas além das condenações, o Irã fez uma demonstração, no mínimo, de força, revelando seu novo míssil balístico Jihad, isso durante um desfile militar que comemorava o aniversário da guerra Irã-Iraque. Esse míssil tem um alcance de até 1.000 quilômetros e, segundo fontes iranianas, é equipado com ogiva de alto poder explosivo. Bom, o gesto de exibição militar iraniano não pode ser visto como coincidência, né? O time é, digamos, interessante. É claro que eles estão mandando uma mensagem que pode ser vista como provocação ou como uma tentativa de evitar uma escalada maior. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.